Olá, eu sou o Dr. José Marques Filho, professor da Unisalesiano. Nós estamos aqui reunidos para discutir sobre profissionalismo médico no 2º Congresso Internacional de Tecnologia e Ensino do Unisalesiano. Para essa discussão, esse bate-papo, eu estou acompanhado aqui de 2 professores, o professor Antônio Poleto, que é coordenador do curso de Medicina, e o professor Ângelo Giacomossi, que é docente como eu do curso de Medicina. E a ideia é que a gente discuta a questão do profissionalismo médico, principalmente em relação à nossa responsabilidade dentro da graduação e as dificuldades que a gente tem para que a gente possa discutir esse tipo de tema na formação dos novos médicos e dos novos tempos. Eu gostaria de, inicialmente, fazer uma pequena introdução a respeito do que é uma profissão, como surgiram as profissões. E é muito na literatura, tem vários autores que têm várias interpretações, e eu particularmente gosto da história de que as profissões se estruturaram principalmente na Baixa Idade Média, na segunda parte da Idade Média, quando o sistema feudal esteve em declínio e nós tivemos uma urbanização e uma migração das pessoas para os centros urbanos. Os feudos, eles plantavam, colhiam e eles não dependiam de outras pessoas, simplesmente do local do feudo. E quando há uma migração para a cidade, aí a gente começou a ter pessoas que se especializavam em algum tipo de trabalho, que são os artesãos, onde você começa devagarzinho a criação das corporações. Então, você tinha a corporação dos alfaiates, a corporação dos construtores, dos artistas, e você começa a fazer uma corporação onde essa corporação tinha vários objetivos, e o principal deles era a questão do controle moral de seus membros. E aí foram surgindo as corporações e as profissões rapidamente a partir daí, a partir da Idade Média, da Baixa Idade Média. No campo médico, também começou na Idade Média, principalmente no final da Baixa Idade Média, ali pelo século XI, quando você tem a criação da primeira faculdade de medicina, a faculdade de Salerno, na Itália, uma faculdade laica, em que admitia qualquer tipo de cidadão, independente de sua profissão, não precisaria ser católico, mas poderia ser judeu, muçulmano, ateu, e você começa aí, na minha opinião, a questão da profissão médica. Por quê? Era um curso de 6 anos, como ainda é hoje, era um curso onde você tinha um certificado e só poderia se classificar como médico quem tivesse esse certificado, e a partir daí, com o surgimento das universidades, a profissão médica foi se estruturando e passou a fazer parte da profissão médica quem tivesse certificado e um curso reconhecido. Coincidentemente, todas adotaram 6 anos, como a gente adota ainda hoje. Essa é a origem do profissionalismo médico, que cresceu, evidentemente, durante o último século, durante as últimas décadas, e hoje é uma discussão extremamente importante na prática médica, a questão do profissionalismo médico, e de alguns anos para cá essa importância se estendeu para a graduação médica. Então, a questão do profissionalismo médico foi introduzido na grade de graduação, numa boa parte das faculdades, ainda menos do que a gente gostaria, e é esse tipo de discussão que nós faremos aqui hoje, no sentido da nossa responsabilidade da formação do novo médico para o século XXI, sob essa ótica do profissionalismo médico.
Então eu convidaria o professor Poletto a participar e a gente fazer uma discussão nesse sentido. Sim. O profissionalismo médico é um termo que tem sido empregado, né, no nosso meio, né, esse tema que passou a ser atribuído como uma competência médica a partir dos anos 80, principalmente pelo Colégio Clínico Americano, né, que começou a definir os principais desafios do que era ser profissionalismo médico, né? É fácil a gente entender a questão da competência quando a gente está falando de uma indústria ou quando a gente está falando de algo menos complexo do que a medicina. Mas quando a gente leva para o campo médico, a competência por si só, ela já é extremamente abrangente, né? Então, eu tenho aqui algumas definições que eu acho muito interessante, né? Porque a competência médica, ela envolve resultado, tempo e custo. E a competência ela vai se tornando cada vez mais complexa. Então, no caso da medicina, a competência ela envolve conhecimento, habilidade e atitude. E nessa questão da competência, ela envolve também valores, não só a questão de entregas. Então, vocês imaginem o desafio que é a gente tentar incorporar valores para um acadêmico de medicina. Então, a gente costuma pensar que as instituições que têm hoje uma graduação de medicina, elas devem se preocupar, né? A exemplo nosso aqui, né? Elas devem se preocupar em ressaltar e incorporar valores, né? E principalmente quando se discute profissionalismo médico, a gente tem aqueles valores que antigamente eram implícitos, né? Que é o altruísmo, né? Que é a honestidade, que é a colocar o paciente no centro do relacionamento, né? Então, nos anos, antes dos anos 80, nos anos 60, isso era uma coisa implícita, não precisava ser discutido isso, porque isso já era implícito da profissão. Mas a partir dos anos 80 houve essa necessidade, de acordo com uma certa crise na formação médica, né? Principalmente evidenciada pelos americanos e depois pelo restante dos outros países, né? Então, acho que é muito importante o foco de um curso de graduação médica, né? Nos valores do profissionalismo médico, porque a competência em si não é suficiente. O profissionalismo médico ele acaba sendo um desafio muito mais abrangente. Perfeito. Professor Ângelo? Sim, eu vejo que o desafio para o ensino médico ele tem cada vez sido mais amplo, mais profundo, à medida que a gente entende o médico como um profissional que vai abordar muito além das questões técnico-científicas. Eu me lembro que na minha época de graduação, eu tinha em mente, lá para o meu segundo, terceiro ano de curso, que um bom médico ele seria aquele que fosse capaz de desenvolver um amplo conhecimento técnico-científico. E ponto. Eu colocava o ponto aí. Porém, a gente tem visto que é muito mais do que isso, né? Que o bom médico, ou o médico, né? A gente não deveria nem falar o bom médico, porque todo médico deveria ser bom, né? Além de ter esse conhecimento técnico-científico, que é super importante para a profissão, ter habilidades também manuais, no caso de um cirurgião, de alguém que manuseia a pessoa, mesmo no clínico, que faz um exame clínico, né? Ele requer uma habilidade manual, um treinamento. Além disso, ele também tem que exacerbar a sua sensibilidade humana.
e não diminuir essa sensibilidade humana. Então, a gente vê que ao longo dos anos, a medicina, assim como outras profissões, é um absurdo falar isso, mas houve uma desumanização, né? Como é que ocorre uma desumanização em algo que é humano, né? Mas nós fomos observando isso. Acho que a fragmentação do conhecimento foi distanciando a pessoa da integralidade, do corpo, da emoção, da psique e do espírito, né? Como se fosse apenas um corpo a ser olhado e a ser consertado. Então, fala-se muito em humanização na prática médica, porque houve uma desumanização, senão não se falaria em humanização. E é nesse prisma que a gente, nós como professores de medicina, de curso de medicina, nós devemos conversar e orientar os nossos alunos. Então, acho que o conhecimento ele também deve ser direcionado nesse sentido, né? É possível aprender e a treinar a nossa humanidade. É possível treinar e melhorar a nossa humanidade. Sem dúvida, concordo. A incorporação desses valores, né? É isso que você falou, Ângelo, é muito importante, porque teve um professor americano, né, que é conhecidíssimo, né, que em 1910 fez a carta de Flexner, né, que justamente foi a partir dele que se fortaleceu esse conceito que o médico ele deveria ser apenas baseado na ciência e no resultado, e houve a partir desse período um fortalecimento da fragmentação da medicina. E aí, a partir de aproximadamente 1960, houve esse questionamento e algumas entidades no mundo se reuniram. Então, um aspecto que eu acho importante que eu coloquei aqui, para a gente lembrar, porque é extremamente amplo, né? Então, 3 colégios, né? O Colégio Americano e o Colégio Europeu e a Federação de Medicina, eles elaboraram o que seria os principais padrões, os pilares do profissionalismo médico, né? Que seria o compromisso com a competência. Então, para você ter o profissionalismo médico, não basta só ser o compromisso com a competência. O compromisso com a honestidade, o compromisso com a confidencialidade, o compromisso com as relações apropriadas com o paciente, o compromisso com a melhor qualidade do cuidado, o compromisso com o melhor acesso ao cuidado da saúde, o compromisso com o conhecimento científico. Olha que interessante, o compromisso com a distribuição justa dos recursos finitos. Então, nós que estamos num país aí em desenvolvimento, né, um país que tem limitações, enquanto gestores ou desenvolvendo o nosso papel, a gente tem que pensar se aquele recurso lá não vai faltar para o outro paciente, né? O compromisso com as responsabilidades profissionais. Então, a questão do profissionalismo médico é extremamente ampla, né? E vai muito além do que a gente pensa com um médico apenas apresentando um resultado. Porque esse médico ele tem que ter um papel na sociedade também. Ele tem que construir, ele tem que interagir com a sociedade, né? Então, é um tema que eu acho que é muito relevante na discussão, é muito difícil, né? Mas que a gente tem que se propor a fazer o profissionalismo, focar o profissionalismo médico na graduação. Eu acho que é essa linha mesmo, mas vale a pena a gente fazer um esforço aqui para tentar entender por que nós estamos discutindo coisas tão óbvias. Se antigamente... Isso era implícito, né? Para os nossos mestres era implícito e a gente utilizava a velha ética das virtudes de Hipócrates e de Aristóteles, em que todo médico teria que ser muito virtuoso. Onde que se perdeu essa linha? E eu não tenho muita dúvida. A partir da segunda metade do século passado, onde há um avanço tecnológico extraordinário. Uma supervalorização da tecnologia. Perfeito. Então, o que aconteceu?
Os médicos, a graduação e todo mundo se volta para tecnociência. Vai resolver o problema de todo mundo. Nós não teremos mais problemas, vamos curar tudo. E esse é o grande problema. Nós vamos ter muitos problemas e a gente não cura tudo. Então, o que aconteceu? Tem um professor de cardiologia norte-americano, que acho que ele já faleceu, ele dizia o seguinte: a partir da década de 60, o paciente foi muito bem tratado do ponto de vista tecnológico, mas ele foi muito maltratado enquanto pessoa. E a relação médico-paciente se deteriorou. E a partir daí, que é década de 80, as entidades médicas começaram a perceber que alguma coisa tinha que ser feita. Por exemplo, existe um artigo publicado no Lancet, onde as entidades médicas se reúnem e, nesse artigo, elas colocam alguns compromissos do médico para o futuro, que para a gente olhando assim parece uma coisa óbvia, mas tem que ser discutido. Honestidade para com os pacientes. A gente pode imaginar que o médico vai ser desonesto com o paciente? Estabelecer relações apropriadas com os pacientes. Exato. Aquisição de conhecimento científico de forma ética. Olha como começa a complicar. Promover relação de confiança com nossos pacientes e evitar conflitos de interesses. Então, as associações médicas fazem uma carta de compromissos. E, a partir daí, a gente tem discutido muito isso na prática profissional. Mas a gente vai ter que começar a discutir, como nós estamos fazendo aqui, levar isso para a graduação. O nosso médico egresso, ele precisa sair sabendo muita medicina, mas ele precisa sair sabendo muito humanidades e praticando humanidades. Então, a prática médica do futuro e atual, ela associa o uso da tecnologia, que é extraordinária, mas o contato físico, a relação médico-paciente, ela tem que ser cada vez mais valorizadas e a gente precisa resgatar esses valores que, lamentavelmente, nas últimas décadas a gente vem perdendo. E se a gente não trabalhar essa juventude para as próximas décadas e a tecnologia continuar dominando, a gente vai ter aí, eu concordo com o professor Ângelo, uma desumanização perigosíssima da medicina. E eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Sem dúvida. Sim. Existem movimentos, né, em direção a essa humanização. Acho que isso está cada vez sendo mais discutido, mas não é uma coisa tão recente. Um psicanalista da década de 50, ele é um professor em Londres, né, médico em Londres também, psicanalista, e ele é filho, tem origem húngara, ele é filho de um médico de família húngaro, e ele se chamava Michael Balint, né? O Michael Balint é esse psicanalista que percebeu a necessidade de alguns médicos falarem sobre as suas relações com os seus pacientes, e falarem sobre isso, e discutir essas relações. E ele abriu esse espaço, depois ele acabou criando algumas regras de funcionamento e fez pequenos grupos de médicos, que hoje nós chamamos de grupos Balint, né? E ele colocava algo, dos pilares aí dos grupos Balint, né? O médico, ele falou na época os médicos como droga, ele usou esse termo droga, mas no sentido de um médico como sendo o próprio tratamento para o seu paciente, o fármaco, entre aspas, com efeitos colaterais. Com efeitos colaterais, influência nos desfechos, ou seja, o médico, de acordo com o acolhimento que ele faz, de acordo com a relação que ele estabelece, né, com o profissionalismo dele, no sentido amplo, inclusive, ele pode estar contribuindo muito para a melhora do seu paciente, independentemente ou em associação com o fármaco que ele prescreve, ou com o procedimento que ele fez, ou com a cirurgia que ele fez, né? E isso realmente tem uma influência muito grande.
Então, esses grupos Balint, eles acontecem já com mais frequência entre médicos de família do mundo todo e está sendo bem comum a ocorrência de grupos Balint na graduação, desde a graduação, que eu acho que é um instrumento aí para ajudar nesse sentido, né, dentro da conversa que nós estamos tendo. E que nós estamos fazendo aqui, né, Ângelo? Nós estamos fazendo aqui. Nós temos esses grupos Balints aqui, não sei se o José já sabia. Sabia. Nós temos isso, que isso é um passo, né, para o profissionalismo, né? Diante da discussão, a amplitude que é a questão do profissionalismo médico, né? Então a gente percebe que vários aspectos são importantes. E um dos aspectos que chega a ser tão óbvio, que talvez a gente não cite aqui, né, mas que a gente deve citar, é o exemplo, né, a proximidade que o acadêmico de medicina tem com os próprios médicos. Essa é uma das grandes vantagens do nosso método, né, metodologia ativa, porque além de uma avaliação somativa, né, uma avaliação fria ali com resultados, nós temos o famoso feedback, né, que a gente já teve várias experiências com feedback com os graduandos, né, que traz uma aproximação, traz um aconselhamento, né, e por que não dizer de certa forma, uma mentoria, onde ele pega você com a sua experiência clínica, né, e vai tirar dúvidas ou vai se espelhar em você, né? Então, nesse sentido, isso caminha, né, melhorando, né, trabalhando em pró do profissionalismo. Então, eu acho que a questão da metodologia impacta também no ensino do profissionalismo, né? Porque centraliza o aluno, atribui responsabilidade para o acadêmico e vai discutir essa amplitude do profissionalismo médico, que é um grande desafio, né? Perfeito. Mas nessa linha eu queria chamar a atenção aqui também para uma dificuldade da graduação. Se antigamente, no curso de graduação médica, comigo foi assim, você avaliava o médico pelos conhecimentos que ele tinha adquirido e você fazia uma provinha, hoje não tem mais jeito de fazer isso. Sim. Você vai ter que ter uma avaliação muito mais complexa. E isso precisa gente preparada, sim, dinheiro, sim, tempo. Isso dificulta muito. Então, por exemplo, hoje nós temos alguns instrumentos onde eu não avalio mais o conhecimento médico ou cognitivo do estudante de medicina, mas eu vou avaliar a atitude, habilidades, e isso é complexo, isso não é fácil. Certamente. E pouca gente faz isso, mas a partir eu tenho a impressão de que daqui para diante a gente vai ter que melhorar a nossa avaliação. Eu não posso fazer uma formação mais ampla e aprovar o aluno porque ele passou numa prova escrita com múltiplas questões. É uma forma de avaliação, mas hoje muito pobre para esse mundo muito mais complexo que a gente tem hoje do ensino, e isso complica muito a avaliação. Concorda? Concordo. Professor José Marques, então a gente vai entrar num tema ainda mais complexo. Hoje, os Estados Unidos e o Canadá, eles têm feito essa avaliação de habilidades, atitudes no vestibular, no ingresso do curso. Porque aí você vai avaliar a vocação. Porque alguns indivíduos com outros objetivos, né, que não de serem médicos, eles não estão com a consciência do que significa a responsabilidade, o percurso, a carreira de ser médico. Outras afinidades, né? Outras afinidades. Então, hoje em dia, vários cursos de graduação em medicina, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, junto com o conhecimento, né, junto com a avaliação somativa, tem também uma avaliação formativa com entrevistas, com checklists, para você tentar indivíduos que são vocacionados e indivíduos que não são vocacionados para a medicina. Sim. Porque a medicina, por mais que ela tenha se modificado, ela não mudou totalmente. O relacionamento médico-paciente, ele é o mesmo.
Ele é igual. Pode ter entrado a tecnologia, pode ter evoluído, hoje você tem um celular, mas o olho no olho, a confiança é a mesma, né? Então esse é outro aspecto que eu acho que a gente deve caminhar para que haja essa avaliação formativa no futuro para o ingresso do curso, né? Para tentar selecionar indivíduos mais vocacionados para a nossa carreira. É uma pergunta aparentemente simples, né? Mas por que eu quero ser médico, né? Mas para uma resposta certamente complexa, né? Por que eu quero ser médico, né? Sem dúvida. Acho que isso pro jovem que está pensando na faculdade de medicina, Exato. ele tem que refletir. Então, né? olha da onde nós saímos, né? Nós entramos aqui para discutir, para refletir, né? E a reflexão é extremamente importante na nossa carreira, né? E aí a gente chega no caminho, na entrada, né? Então, será que esse profissional que hoje está tendo questionamento sobre profissionalismo médico, ele é realmente vocacionado para a medicina? Né? Ele realmente ele entende a complexidade da medicina, os resultados, os objetivos, o que ele vai obter da medicina, ou melhor, o que ele vai poder oferecer para a medicina, né? Que ele mais oferece do que obtém, né? Então, acho que essa é uma discussão extremamente importante, né? Sim. Tanto para nós aqui como graduação, como professores, mas a nível de sociedade, né? A nível de reflexão sobre o nosso caminho. Até mesmo porque se um jovem ingressa na faculdade de medicina sem ser a sua aptidão, vamos dizer assim, e nessa idade, nessa faixa etária, é muito fácil se equivocar, né? Eu sei porque todos nós já fomos aí adolescentes, jovens. Se ele ingressa num curso que ele não tem aquela aptidão, ele não vai estar tendo também um prazer de estar se doando para aquele curso, ele vai adoecer facilmente ao longo do curso. Ele vai adoecer mais do que os outros, né? Sim. Adoecer psiquicamente, fisicamente, né? E mesmo que ele se forme médico, né? A chance dele adoecer com a profissão e ser muito infeliz no que ele faz é muito grande, né? Sem dúvida. Não, é interessante. Eu participei recentemente de uma mesa onde um colega mais jovem, ele colocou a seguinte questão, que hoje a gente faz decisões compartilhadas com os nossos pacientes. Portanto, o médico não deve usar nem gravata, nem jaleco e nada que o diferencie do paciente. E eu discuti com ele a seguinte questão. Há uma confusão. Evidentemente, são duas pessoas que merecem todo o respeito, os dois são autônomos, a gente tem que tornar a relação mais simétrica possível, isso é uma responsabilidade médica, mas são dois atores com papéis diferentes. O médico é o profissional. E por mais que sejam a tentativa de simetria, essa não vai existir, né? Não, porque o percurso é muito distante, são né? atores com papéis diferentes. Sim. O médico, ele evidentemente tem que tratar o paciente com a mesma igualdade como um ser humano, com todo o respeito, mas os papéis são diferentes. E a gente tem que entender que esse profissional, ele tem que ser treinado e ter consciência do papel dele. E dessa assimetria, né? Dessa assimetria. Assimetria não no sentido de que eu não vou fazer uma decisão compartilhada, mas de quem é a responsabilidade de fazer a autonomia do paciente. De ter certeza que ele tem a ciência da autonomia, né? E propiciar que ele participe da decisão. É do médico. Com certeza. É isso que eu chamo de profissionalismo. Sim. O profissional tem que estar muito bem preparado. O paciente não é profissional. Com certeza. Ele é um expert na história dele, na biografia dele. Sim. E eu sou um expert de medicina. Sim. Na hora que você se encontra um paciente que é expert na vida dele, nos valores dele, e um profissional bem formado, expert na profissão que exerce, a gente pode apostar que a coisa vai dar certo. Sem dúvida. Então, quando eu discuti com ele no seguinte sentido, atender o paciente de jaleco, de gravata e higienicamente bem postado, mostrando para o paciente que eu sou altamente profissional,
o paciente reconhece isso como importante, Claro. não como uma autoridade que é diferente de mim, Claro. mas é um profissional competente que está me atuando. Evidentemente que a roupa não faz o médico, mas é comunicação não verbal. Sim, Ali tem um profissional que se posta como profissional. com certeza. E o paciente, na minha experiência, respeita mais e melhora a relação médico-paciente. Sim, sem dúvida. Outra questão que é importante na questão do profissionalismo médico e no relacionamento médico é a noção, né? A consciência da fragilidade do paciente, né? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, Claro. a fragilidade. Então, nessa mesma linha que você abordou, existem alguns profissionais que insistem em enfatizar que o paciente ele não deixa de ser um cliente, né? Que é algo que eu também discordo muito, porque o relacionamento de clientela é totalmente diferente. Então, me dói o ouvido quando eu vejo algum profissional se referindo a um paciente como um cliente, né? Porque ele está fragilizado, ele está vulnerável. Existe essa questão, por mais que ele ajude a tomar a decisão, você vai orientar esse paciente com os seus subsídios técnicos, profissionais, para que ele decida, né? Então, é outro aspecto muito importante do profissionalismo médico, né? Então, Isso também, né, não impede, né, o Zé Marcos Boleto, de o médico dar a sua opinião em relação ao que deve ser feito para o paciente. sem Porque dúvida. muitas vezes a decisão é compartilhada, então eu saio da decisão e falo, ó, você que sabe, você que toma a Sim. decisão é sua. Não, mas qual que é a sua opinião, doutor? O que você acha que eu devo fazer? Sim, Né? sem dúvida. Então, não, eu acho que você deve fazer isso, né? Sim. E isso muitas vezes é confundida com essa... Mas a questão do profissionalismo na graduação e essa discussão, ela é tão importante porque o egresso, o graduando, e quando sai para profissional e exercer medicina, ele tem que ter a plena consciência que o profissional ali é ele. Sim. O mais completo possível. Sim, Então, ali você tem dois atores, onde quem vai ter que resolver os problemas, ajudar o paciente, chegar numa melhor conclusão, não influenciando o paciente, mas dando condições para ele por esclarecimento, tomar a decisão. ouvido, conversa, é isso que a gente tem que treinar. E para que o paciente participe e decida. Mas o profissional bem preparado é esse. E eu tenho discutido bastante com os alunos no seguinte sentido: ninguém é perfeito, nós temos defeitos. E eu perceber o meu defeito ou meus problemas é super importante para eu corrigi-los. Com certeza. E se eu tiver dificuldade de lidar com alguma situação, eu vou ter que conversar com algum colega mais de idade, Pedir uma ajuda. experiência, pedir ajuda e resolver o meu problema. Claro. Para que eu possa fazer o melhor pelo doente. Eu entendo isso como altamente profissional. Esse é outro aspecto do profissionalismo médico, né? Sim. A reflexão sobre as condutas. Sim. Você tem que refletir sobre as suas condutas. E se você tiver errado, pedir ajuda e mudar de percurso, né? Então, Sim. isso é profissionalismo médico, né? Puro, perfeito. Então, assim, eu acho que a discussão é uma discussão ampla, profunda e que, modestamente, eu acho que nós estamos no caminho certo, colocando isso na graduação para os nossos alunos do 4º ano, né? A gente não poderia de discutir esse aspecto de profissionalismo com eles, que por mais que seja explicitar o que é implícito, né? Que são frases utilizadas aí na literatura, não deixa de ser muito importante. Lembrando sempre que a gente trata muito, com muitas horas de discussão, de seminários, de relação médico-paciente, onde a gente pega o jovenzinho entrando e discute muito com eles empatia, compaixão, importância de ouvir, importância de colocar a mão no paciente para examiná-lo. Exato. Então,
quando ele chega no 4º ano, a gente já fez extensivamente essa discussão. O que ocultamente está dentro do profissionalismo. Perfeito. Né? Que é o currículo oculto. Apesar de não estar escrito lá profissionalismo médico... Você já está fazendo. Exatamente. E você acaba fazendo, se você perceber, o tempo todo da graduação. Então, eu costumo dizer para os alunos, eu tenho certeza que vocês concordam e fazem isso também, se medicina antigamente era uma área biológica, ela não é mais. Ela é uma área biológica e de humanidades. Sim. E eu diria hoje que humanidades está começando a superar a área biológica, porque a área biológica, as máquinas, a inteligência artificial estão fazendo para a gente e vão fazer cada vez mais. Mas essa parte de humanidades, a máquina não vai fazer. Essa é uma responsabilidade nossa e a gente vai ter que treinar a meninada para isso. Muito mais do que reconhecer padrões, né? Perfeito, exatamente. Eu acho que a gente fez uma discussão, na minha opinião, bastante profícua. Eu acho que a gente poderia ficar discutindo muito mais tempo, mas certamente a gente vai programar outras mesas nesse sentido. E eu gostaria muito de agradecer e me sentir muito honrado de ter participado dessa discussão com vocês, e a gente está sempre aprendendo. E eu gostaria de me despedir e prometer que certamente a gente deve marcar outras mesas nesse sentido. Muito obrigado e atenção de todos.